Começou. Então bora lá. Gente, rolou aqui já, tá? Vejam só, gente, o que eu tô querendo fazer com vocês agora? Obviamente, quando vocês entrarem na primeira etapa lá de lançamento do desenho de vocês em AutoCAD, ou quando vocês estiverem pensando numa modelagem que vai vir de uma outra equipe para conseguir subir essa modelagem baseada num plano, uma das principais referências que você pode usar para modelagem é ou pegar a planta baixa que tem a projeção da cobertura, ou pegar a planta de cobertura que tem a projeção da planta baixa. Nesse caso aqui eu acho que está mais simples de eu entender através da cobertura. Por isso que eu lancei ela aí para vocês. Uma coisa que é importante para quem entra na etapa de modelar avançado com AutoCAD, gente, é tomar o cuidado de digitar join em tudo para virar tudo polyline, ou já começar a desenhar as coisas em polyline. Por quê? Quando você fizer manipulações dos objetos, você só dá um clique e está pegando a galera toda. Se torna muito mais prático. Então o que nós queremos fazer aqui nisso daqui? Vamos pegar uma volumetria básica, subir o corpo da edificação, subir a cobertura e depois vamos tornar ela oca, sem precisar ficar modelando paredinha por paredinha. Até porque para a apresentação primeira de vocês, não será exigido que sejam feitas as paredes externas. Internas. Vocês só farão as externas com as locações das esquadrias. O método para a gente dar uma cavidadezinha para poder ela aparecer volumetricamente, nós estudamos já nas aulas passadas. Vamos só incrementando à medida que foi evoluindo. Vejam só, como eu estou lidando com volume, duas coisas me interessam. Essa casa já perceberam que é um modelo de casa feito com platibanda, pelas duas linhas aí que determinam o telhado, né? Para efeitos de volumetria, nem preciso me preocupar com ela. A gente estudou shell, não estudamos? O que cria um espaçamentozinho, faz uma casca e a gente cava o buraquinho lá entrando nele. Eu acho esse o método mais prático para quem vai fazer volumetria. Então é o que a gente vai estudar agora nesse momento. Vamos primeiramente em subir volume. Nós temos uma casa aqui, uma edificaçãozinha, eu vou chutar que a altura básica dela seja de 3 metros e acima dela tem um platibanda com mais 1 metro de altura. Nós já aprendemos vários métodos de modelagem. O pessoal que entrou depois na turma, entra nos vídeos para assistir um por um, porque tem muita coisa lá para trás que vai fazer diferença para vocês saberem ou não, tá? Para não ficar apoiando no nosso conteúdo. Os de 3D já. Eu já botei tudinho já dentro do canal, vocês podem assistir, pega lá que já está atualizado. Confiram se as de arquitetura também estão, porque os meninos vão precisar, que eles perderam, tá? Que aí eu atualizo também. E cria o grupozinho aí, gente, da turma. Cria, David, o grupo. Fazer outro. Não, porque você não vai me incluir no da turma que vocês têm que xingar os professores, os professores. Então, não tem graça. Vocês devem contar piadas, né? Fofocar sobre mim aí e coloca lá. Então não tem graça. Fazer tudo isso, eu sei que vocês fazem também. Então, hã? Não curto não. Então, veja só. Nós vamos começar a fazer então essa modelagem. Coisa simples. Lembra que quando a gente viu lá que um objeto já está todo em polyline, é mais prático fazer com extrude? Poderíamos dar um press pull aqui? Poderia, mas seria interessante primeiro limpar esses elementos. Ele ia ficar de qualquer forma seccionado. Porque se eu desse um press pull aqui nesse momento, aqui, ó, esse red de antemão, já digo, gente, não serve para nada. Era só para a gente entender o caimento da água. Então já paga que a gente não usa ele para nenhuma modelagem. Outra coisa, as setinhas é só para vocês saberem para que lado cada água vai cair. Eu também não preciso delas para minha modelagem, já podem apagar, porque ela não é referência para coisa alguma. Essa linha do meio eu preciso, porque eu vou saber para onde cai cada uma das águas, é interessante tê-las. O contorno da edificação é por ela que eu vou fazer. Se eu estivesse fazendo por press pull, gente, não seria bom. Por quê? Por ter essa divisão no meio aí, ia interromper. E como o meu objeto foi feito de maneira inteligente, que é como eu espero que vocês trabalhem nos projetos de vocês, aqui já é uma polyline inteiriça. Então você pode selecionar ela, acionar Extrude e lançar a altura que nós entendemos agora há pouco, que vai ser 3 metros. Pronto, já subiu o primeiro volume.
Essa laje, eu imagino que ela esteja 3 metros acima para começar a modelar ela com 1 metro, mas não vamos fazer agora. Por quê? Apesar de eu estar fazendo somente uma volumetria, eu espero que vocês façam a volumetria de vocês pelo menos com casca, porque lá na frente eu vou ensinar vocês a fazer corte e vai ser importante entender como é que o corte passa por dentro de uma estrutura que tem o vazio do seu interior. Então vamos aprender a tornar ela oca através do shell. Gente, para que a parede fique oca, vazada de cima até embaixo, a gente aprendeu o shell clicando só numa face para que ela fosse eliminada, concordam? A gente clicava só em cima e abria o buraco. Mas eu não quero abrir em cima e ter uma laje embaixo, que é o que acontece se a gente não eliminar a face de baixo também, né? Então, quando a gente for aplicar o shell, a gente vai ter que clicar na de cima e depois vai conseguir clicar mais ou menos nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, porque a gente vai pegar a face de baixo também, que é onde teria uma laje se a gente não retirar. Shell fica lá em Solids Editing, obviamente que quem não tiver em 3D Modeling não vai conseguir acessar esses comandos, tem que trocar, tá? Vai lá na roda dentada, trocou para 3D Modeling. E o Shell fica aqui no mesmo botão onde está o Separate. Clica aqui do lado, Separate, e vai procurar Shell. Shell pediu, selecione o sólido, cuidado que o passo, se você pular um desses passos ou fizer algo diferente do que eu estou indicando, você não vai conseguir o resultado. Shell é um comando delicado. Selecionei o sólido. Não tem Enter, tá? Ele já começa a perguntar quem as faces que você vai remover para fazer o buraco. Então o que você vai fazer? Ó, clicar no meio da face de cima, depois clicar na face aqui de baixo, que é, né, por essa região aqui está melhor. Enter. E ele pergunta, especifique a distância do shell. Você responde, ponto 15, Enter, e ele já cavou. Se a gente tivesse com o Conceptual, o método de visualização conceitual ligado, ficaria mais fácil de entender o procedimento, né? E, aliás, eu vou até repetir para quem não conseguiu executar ou acompanhar já com esse procedimento. Sabe por que o shell em Visual 2D ele é mais interessante? Porque quando você dá um shell com um visual em volume, se você errar, você cria uma casca interna que você não vê e por aqui você vê se ela já foi acionada. Mas vou repetir no método conceitual, que muita gente consegue entender melhor a partir dele. Então, ó, mudei primeiramente o visual para conceitual e vou dar shell. Só que aqui nesse caso não dá para clicar na de baixo porque o volume está cheio, né? Mas não tem problema, você faz assim, ó, aciona shell. Quem é o sólido? Cliquei. Aí ele pergunta quem é a face. Cliquei nela. Ela já despiscou. E a de baixo, como é que eu faço? Dou uma giradinha. Clico na de baixo. Enter. Distância do offset. Ponto 15. Enter. Pronto. Minha casa já está vazadinha, gostosinha. Eu não preciso subir os 2 volumes que vão para aí, certo? Porque eu vou precisar de uma laje aqui de baixo, certo? Do platibanda. Eu sugeri que a altura máxima de platibanda estaria a 1 metro, mas a gente sabe que para colocar esse platibanda sobre a casa, precisaríamos mover ele 3 metros, que é o topo de onde estão as paredes. Então, o que é que nós vamos fazer? Não precisa de move, né, que nós já aprendemos isso em outras aulas. Pode clicar simplesmente aqui, isso desde que esteja no Realistic ou Conceptual, tá? Se você tiver no método 2D Wireframe, não habilita o mover. E aí, depois você selecionou só o de fora, não precisa pegar o contorno de dentro da parede. Gente, aliás, pega os 2 e pega também essa linha vermelhinha que está aí, sabe por quê? A gente vai brincar de marcar telhado lá em cima, então quero ter essas marcações aí. Seleciona os 3, tá? Clica aqui na setinha Z, puxa para cima e digita 3, Enter. Para ele mover. Desculpa, o meu aqui está com problema. Não. Será que cada ali? Não. Sabe por quê? A gente vai fazer a laje batendo no limite da casa. E ela é daí para cima. Certo? A laje está em balanço ali também no platibanda. Movemos. Gente, se o Z tiver com problema como o meu aqui agora deu, tem problema nenhum. Ignora essa setinha de Z que a gente aprendeu antes e faz assim, ó. Seleciona eles 3, aí escolhe Move, né? Clique em qualquer lugar, puxa para cima, o orto tem que estar ligado, senão dá errado, e digita 3, Enter. Tanto faz.
Qualquer método desses será eficiente. Agora vamos subir esse platibanda. Aciona. Seleciona o de fora, só preciso dele. Aciona Extrude novamente. Bota 1 metro, Enter. Nesse caso, gente, eu tenho a parte de baixo da laje, meu buraco, o buraco do platibanda. Está gravado. Cuidado, inclusive, que no dia da apresentação, tá? A casa não é de vocês, é do cliente, tá? Eu vou alertando. Os buracos de vocês apresentados eu vou querer entender. Mas, ó, e agora a gente quer fazer uma cavidade aqui, aplicando um shell só na face de cima. Porque embaixo eu vou manter, porque realmente tem uma laje, certo? Então, ó, vai procurar aqui, ó, shell. Escolhe shell. Quem é o objeto? O platibanda. Qual é a face? Eu aproximo aqui da parte de cima, eu cliquei, ela já despiscou, Enter. E aí eu vou vir aqui, qual a distância offset, ponto 15, Enter. Olha que perfeito, já está lá a nossa laje colocadinha, já está lá nosso platibanda pronto no ponto. Gente, é basicão assim, vocês vão fazer coisas semelhantes quando tiver com os lançamentos de vocês em 2D, tá? Próxima etapa que vai rolar agora na aula de 3D semana que vem é trazer a planta baixa de setorização funcional para a gente transformar em AutoCAD aqui na aula e fazer esse procedimento básico, tá bom? Tragam seus desenhos para a aula que vem. Se perdeu. Deixa eu finalizar aqui, gente, que aí eu volto. Aliás, ou eu volto ou eu deixo gravado, tá? Pra gente não ficar com um vídeo longo. Última etapa, eu vou fazer as coberturinhas. Gente, para fazer a coberturinha com a altura exata, tem que fazer cálculo. Não quero misturar aula de 3D com aula de cálculo de telhado. Vou estimar uma altura doidinha qualquer aqui. Vamos considerar que ela seja correta. Depois a gente vai ter essa aula específica. Então vocês vão fazer essas alturas com cálculo correto. Depois da minha aula lá na aula de projeto, tá ok? Seguinte, eu tenho duas águas aqui, uma caindo para um lado, outra caindo para o outro. Como é que eu vou fazer então? Nesse caso que o telhado é todo regularzinho, dá para brincar de ficar com ele só na base do box. Um box de um lado e do outro. Vamos por esse método que é o mais prático por enquanto. Então faz assim, ó. Aciona box, pega nessa extremidade de cá, ó, e vai tacar ele aqui no meio dessa outra extremidade. Não tem medida, viu, para o box. Altura, só para ficar fácil de manipular, vou pedir para vocês colocarem aí com 10 centímetros. Ponto 10, né? Só que, gente, não está inclinada a telha. Eu quero inclinar ela, ok? E existe uma altura para o topo da cumeira de 60 que o arquiteto lá definiu para você. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Aproximar o zoom. Para deformar, gente, lembram que a gente conseguia esticar os objetos os sólidos, segurando Ctrl e clicando nas superfícies dele? Então, a gente agora vai esticar a face lateral deste plano que seria a nossa cobertura. Como fazer? Segura o Ctrl, aproxima o mouse, não é da aresta, gente, é do meio da face, ela pisca, cliquei. Aparece o ícone de UCS, eu quero andar em Z, eu clico no Z, puxo para cima e vou dizer a altura que eu acabei de dizer para vocês que a gente trabalharia. Ponto 6, Enter. Desse lado de cá, gente, eu já fiz. Eu vou fazer um método prático aqui, ao invés de ficar desenhando de novo. Mas antes disso, vamos mover esse telhado. Dá um ESC. Esse telhado não é pendurado para fora do platibanda, certo? Como eu tinha uma profundidade aí de 1 metro, eu tirei 15, sobrou 85, eu vou enterrar ele de novo com esses mesmos 85, tá bom? Então eu chego aqui nessa coberturinha, clico no Z, puxo para baixo, ponto 85. E olha lá, perfeito.
A gente sabe trabalhar com comandos 2D que vão servir aí pra gente tranquilamente, espelhar para o outro lado. Só que você tem que fazer com a visão espacial ativada na sua mente, né? Não aí no AutoCAD. Então, ó, seleciona esse telhado, escolhe o mirror comum que vocês já sabem fazer em 2D. Jesus, estou tontinho, não sei onde ele está. Está aqui dentro, ó, Modify. Vamos pelo atalho. Mirror, M-I, Enter. Pode pegar qualquer um desses pontos aqui, ó. Eu prefiro pegar aqui na pontinha. Cliquei. E o segundo ponto do espelho, vou lançar lá para cima, ó, lá para frente. Cliquei de novo, Enter. Ah, eu acho muito complicado fazer essa visão do 3D e entender onde é que está batendo o plano. Não tem problema. Se para você a visão é complicada ainda, espero que você acostume ao longo da disciplina. Bota na vista top e faz esse mirror por aqui. Pode até mudar o visual para 2D wireframe. Pega a coberturinha aqui, ó, aciona mirror. Pode pegar a primeiro ponto do espelho aqui, o segundo aqui, Enter. Vai funcionar do mesmo jeito para realizar o procedimento. Está modelado, finalizado nossa coberturinha aí, tá? Esse é o método básico de lançamento do volume com cobertura, que é uma das coisas que será exigido de vocês para a primeira apresentação somente da disciplina de 3D. Isso aí não vai cair na apresentação do primeiro seminário de projeto de arquitetura, tá? O primeiro seminário ele é maquete física com desenho à mão. Deixa eu salvar aqui e a gente vai bater um bola para quem se perdeu. Gente, tava só no pau aí, ó. Não gravou nada. Só no pau, não tem nenhuma gravação. Ele é curtinho, eu faço outro. Eu vou fazer um telhado de novo, eu faço do zero com isso e eu evoluo pro segundo. Me lembrem a aula que vem, quando for fazer o segundo telhado, eu faço esse primeiro. Ele é bobo. Sei que eu arrumei que eu não consegui subir a parede lá para o nível da laje. Não, dele. Todo mundo se perdeu. Então eu vou fazer assim, ó. Eu não tô legal, de verdade. Eu vou repetir o procedimento todo, dessa vez gravando. E aí cada um acompanha do ponto que der, beleza? Quem perdeu o vídeo. E aí vocês treinam em casa olhando pra ele. Hã? Vou voltar de novo para quem se perdeu. Agora vai no Z. Dessa vez gravando. No Z. Para baixo. Para baixo. Vamos ver o O entendi foi que eu não sei como eu consegui subir a parede. Para de cá. Não sei se